Capítulo 30, muito relevante isso daqui. Vai tratar dos votos. Os votos. E o que são votos aqui? De uma forma mais fácil, são promessas, né? Promessas que o povo poderia fazer ao Senhor. Por exemplo, uma mulher, né, uma jovenzinha, faz o voto de não se casar para se dedicar exclusivamente ao serviço do Senhor. Era algo que acontecia. Um voto que nós estudamos aqui ano passado é o voto de Nazireu. Se lembram disso? Podia ser por um tempo determinado. A pessoa dizia: olha, eu vou ser um nazireu, eu vou deixar meu cabelo crescer, eu não vou comer determinados alimentos, e tudo isso vai mostrar uma dedicação total da minha vida ao Senhor. Isso são votos. Mas tem um detalhe bem legal, isso serve para nós hoje também. No capítulo 30, versículo 5, diz o seguinte: a pessoa está fazendo o voto, tal, mas aí chega no capítulo 5 e diz o seguinte: mas se o pai a proibir, está falando de uma moça, uma jovem, caso ela tenha feito um voto, mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o pai a proibiu. Olha só que interessante a autoridade que o pai tem aqui. Olha só isso. Isso vai se estender mais para frente para o marido, no versículo 12. Então, o que esse capítulo vai mostrar é o seguinte: se uma jovem fizer um voto diante do Senhor, e o pai dela ficar sabendo e disser o seguinte: ok, pode seguir com o seu voto. O voto está válido e ela é obrigada a cumprir. Se o pai, no momento que ficar sabendo, não disser nada, então ele consentiu, então o voto está válido. Mas se o pai ficar sabendo do voto que a filha fez e falar: não, esse voto você não vai cumprir, né? Vamos supor assim: ela fez o voto de que nunca se casaria para se dedicar ao Senhor, mas se ela não se casar, ele não vai ter descendência. É uma situação que eu estou colocando aqui, né? Não, então esse voto você não vai fazer, porque a nossa família precisa de uma linhagem. A autoridade do pai sobrepujava, estava acima do voto. Por assim dizer, Deus respeitava a opinião do pai. Foi Deus que estabeleceu a autoridade paterna. Da mesma forma vai acontecer no âmbito familiar, entre o marido e a esposa. Pensando agora não numa virgem solteira, mas numa mulher casada. Se ela fizer um voto, naquela época, né? Naquela época. Se ela fizesse um voto e o marido descobrisse e dissesse não, ela não estava obrigada, ela não precisava cumprir o voto, ela não podia cumprir esse voto, porque o marido a proibiu. Por que isso é relevante para nós? Porque desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, chegando a nós hoje, Igreja do Senhor Jesus Cristo, no século 21, nós temos orientações nas cartas paulinas de que o pai é autoridade dentro de casa. Autoridade para educar, autoridade para disciplinar, autoridade espiritual de condução, não só dos filhos, mas também da condução espiritual da esposa, né? Nós temos, gente, essa semelhança do povo de Deus lá de milhares de anos atrás e hoje a forma que se dá é diferente. Nós não fazemos votos, né? Não acontece desse jeitinho, mas a essência permanece. A autoridade da figura masculina dentro do lar, nós somos ensinados que isso precisa se manter. Então, quando nós lemos que os filhos precisam obedecer aos pais, isso é pai e mãe,
que o filho precisa honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. A disciplina, Hebreus, olha só gente, Hebreus vai nos lembrar que assim como o pai disciplina os filhos a quem ama, o Senhor nos disciplina. Já confessei aqui quem que eu acho que escreveu, né? Mas assim, quem escreveu Hebreus, é que oficialmente não se sabe, né? Quem escreveu Hebreus está partindo do pressuposto óbvio na cabeça dele, claro, que os pais de alguma forma disciplinam seus filhos, né? Restringem os seus filhos, dizem não para os seus filhos. Irmãos, eu, pela graça de Deus, serei um futuro pai. Estou falando com vários pais aqui dentro. Pais de adolescentes, né, que um dia já foram crianças. Pais e mães, tem mães aqui dentro também. Irmãos, nós precisamos exercer autoridade dentro de casa. A autoridade no núcleo familiar é pai e mãe. Existe uma ideia moderna de que olha para a criança e fala assim, o que você quer? Em determinados momentos, quer vestir azul ou roxo, é um assunto. Pode ensinar a criança a tomar determinadas decisões. Isso é trivial, normal. Mas em outras questões, a autoridade do pai, a autoridade da mãe precisa valer. Eu vou dizer não, vai traumatizar a criança. Meus irmãos, é só analisar a safra de crianças educadas pelo método moderno que está por aí. Pergunto, tem dado certo? Existe controle sobre as crianças? Elas são obedientes? Elas respondem de primeiro? Não está dando certo, né? Eu não estou dizendo com isso a agressão, eu não estou defendendo espancar a criança, ser um déspota sobre a criança. Eu estou dizendo que nós precisamos resgatar a autoridade do pai, a autoridade da mãe, e também o texto passa por isso a figura do marido como autoridade, né? Às vezes a gente brinca, né, que quem manda lá em casa é a mulher, é quase que engraçado, né? É uma piada, mas quando a gente vem para a letra da palavra de Deus, o marido precisa ser a autoridade. Então, naquele tempo. Porque é o que eu falei, a essência permanece. Por um lado, nós maridos precisamos sempre nos relembrar, né, que nós somos os líderes com amor, com misericórdia, com graça, com paciência, assim como Cristo é o líder da sua igreja, mas ele se sacrificou pela igreja, ele amou a igreja, ele foi paciente com a igreja. E por outro lado, as esposas também têm que entender o papel de submissão, né, e como uma mulher amável.